Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Ovelhas, ovelhas. Pai Celestial, encontra as ovelhas, coração bem preparado, receptivo. Essa simbologia, Senhor, de ouvir, Senhor, com mansidão. Como o Senhor Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quanta gente atribulada, meu Pai, que se abrir o coração por inteiro, o Teu Espírito Santo vai acalmar, vai ajudar, vai socorrer, vai tirar do abismo, do perigo, até do laço do passarinheiro. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, fala, Senhor, fala. O Senhor diz que a fé é pelo ouvir. Isso é maravilhoso, é só ouvir com o coração aberto. Fala, Senhor, e opere na vida de quem ouve. Está com o coração aberto para te atender, Senhor. Toma pela tua mão e vem, Senhor, para socorrer e abençoar a família. A família, meu Pai, família, Senhor. Ouve a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada. Que o Senhor veja e contemple o nosso coração bem preparado, receptivo ao Senhor. Pois sabemos que a tua luz brilha nas trevas e as trevas se dissipam e o Senhor faz tudo novo, começando pelo coração, lavando a alma. E então, Senhor, cada um com entendimento, trabalha, Senhor Deus, na sua vida, espírito, alma e corpo. Jesus, fala conosco. Amém. Graças a Deus. Amém, povo de Deus. Então, vamos lá. O sim e o não de Deus, o sim e o não de Deus, devem ser imperativos para os filhos de Deus. Os que são de Jesus precisam estar bem atentos ao sim e ao não do Senhor. Como assim, pastora? Imagina quando Deus diz assim: não faça tal, não faça isso. E o cristão finge que não ouviu e passa por cima. E quando um pai diz para um filho assim: filho, não passa dali. Simples, né? Sim ou não? Deus não vai impedir, irmãos, aquilo que é lícito, que é bom, que é dele, que vai levar a vitória, abençoar. Enfim, é bom atender. Vamos iniciar em Isaías capítulo 43. Livro de Isaías capítulo 43. Então, o sim e o não de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 18 e então 19. Vai comigo? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Lindo demais, né, gente? Sim ou não? Às vezes o cristão, irmãos, tanto no início da conversão quanto durante a sua caminhada com Jesus, passa algumas fases que não compreende a princípio. Há coisas que às vezes você não entende, aquele momento que você está vivendo, e diz assim: meu Deus, Deus não me responde, Deus não me responde. Senhor, estou cansado de orar assim, estou cansado de orar por isso. Deus não me responde, Deus não me responde. Falta alguma coisa da palavra que Deus está querendo ou tentando falar e não tem havido aquela atenção receptiva. Porque quando o cristão, ele é assim, determinado, ele bota na cabeça que Deus vai atender a tudo que ele quer. E nem sempre é assim. E muitas vezes,
coisas que Deus realmente atende, tem de haver uma preparação. Às vezes eu digo, como é que Deus vai levantar um empresário se aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que quer uma empresa, que quer empregados, não administra bem a própria casa e a família? Às vezes falta atenção nas coisas simples. Por exemplo, tem gente que não faz nada ou quase nada por ninguém. Reclama, murmura o tempo todo. Ser solícito, atender, servir. Tem gente que cansa e diz, mas só eu. Que bom, né? O investimento de Deus. Porque quem muito for dado, muito será cobrado. É porque tem maturidade, porque tem sabedoria, porque tem força, porque tem ânimo. Pessoas perseverantes em servir são pessoas enraizadas, literalmente, na palavra, na presença de Deus, na sabedoria. Tem gente, irmãos, que não conquistando o que estão buscando ou o que precisam, ficam lembrando do passado e de momentos e coisas que pareceram boas. E alguns até dizem assim, mas porque no tempo que eu não era de Jesus eu era mais feliz? Caramba! Marca aqui, vai. Volta um pouquinho e vai em Eclesiastes comigo. No capítulo 7, no versículo 10, lê comigo. Vai comigo. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria. Eita, pastor. Desculpe, irmãos, eu, sem falsa modéstia, levantei às 4 da madrugada para poder orar e dizer, Senhor, não seja o estudo que eu fiz ou o que eu quero, mas o que o Senhor quer falar com a igreja, porque os filhos são teus. Eu sou apenas serva. E foi impressionante. E me veio algumas coisas que eu já ouvi de algumas pessoas dentro de igrejas que pastoreei. Mas quando eu não era de Jesus, eu era uma pessoa mais alegre. Eu tive isso, eu tive aquilo outro. Aí eu digo, bens materiais, como você conquistou? Sem Jesus. A palavra diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. A palavra diz, toda boa dádiva, boa, e todo dom perfeito vem do céu, de Deus, do Pai das luzes. Ou seja, você sem Jesus estava iluminado ou estava em trevas? Eu estava em trevas. Se você partisse para a eternidade, você ia para o céu ou para o inferno? Para o inferno. Falei, você era mais feliz. Falei, como você conquistou aqueles bens todos? Eu era dono de um bar. Falei, ainda vendia bebida alcoólica. Você nunca leu a palavra dizendo, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Você estava debaixo de um ai de Deus. Ai. E você disse que era mais feliz. Falei, tá vendo? É por isso que não recebe o que está buscando. Por quê? Porque está olhando para o passado e achando que viveu momentos bons e que agora com Jesus os momentos não são bons. Vivia na cegueira espiritual, estava em densas trevas, debaixo de principados e potestades, sem Jesus, e diz que era mais feliz do que agora. Lê de novo, Eclesiastes 7:10. Mais uma vez, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria perguntarias isso. Esse nunca não é um não? Não digas, por quê? Foram os dias passados melhores. Deus está dizendo nunca, então temos aqui um não. Será que não está aí o ponto central, irmãos, do porquê tanta gente que pensa em determinada... pastor, eu era mais alegre, era carnavalesco. Aguenta.
Aguenta, coração pastoral. Aguenta. Quando eu escuto isso, meus ouvidos retinem. Chega, dói. Eu digo, imagina o Espírito Santo escutando isso. Será que é por acaso, irmãos, que tantos não conseguem nada de Deus? Porque passam por cima de um não. Deus diz nunca, ou seja, nunca diga isso. Não, nunca diga. É bom parar, porque às vezes nas conversas, às vezes são conversas, naquele tempo, naquele tempo, quando nós éramos amigos, naquele tempo, ou pega o baú de fotografia, bons tempos, esquece que estava em trevas, que era um morto espiritual, Efésios 2:1 diz que Jesus nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Diz que nós estávamos em trevas, que agora somos luz para o mundo. Eu fico impressionada com os valores, irmãos. Os valores das coisas. Tem gente que dá muito mais valor às coisas terrenas do que às coisas espirituais. É por isso que Deus não dá, porque Ele diz que as materiais Ele acrescenta. Se for pela oração, Ele vai até inspirar a oração. Pela palavra, em determinação, Ele vai testificar e confirmar. Sou eu que confirmo a palavra do meu servo. Tem muita coisa errada, irmãos, que precisa ser corrigida, muitas coisas erradas que precisam ser corrigidas, que para muitos cristãos, muitos filhos de Deus, e chegam a dizer assim, isso é bobagem. Falar para Deus que um pingo é bobagem. Então, nunca leram na palavra o encerramento do Apocalipse, em que Jesus diz, se alguém acrescentar alguma coisa a estas palavras, ou tirar quaisquer coisas, será réu da condenação de todas as práticas que estão neste livro. Tem gente que não atenta. Se você não é feliz com Jesus, então você não ama. Se você não é feliz com Jesus e está preso ao passado, você está olhando para trás. Nem que você se arrastasse, você não conseguiria vencer. Por quê? Vamos voltar lá. Isaías 43, versículo 18, novamente. Quem vai comigo? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis... Dá uma paradinha. Então temos aqui um não. Temos aqui um não do Senhor Deus para nós. Não. Então é preciso parar e refletir. Bom, eu preciso obedecer a palavra com amor. Eu preciso respeitar o não de Deus. Então eu vou entender com simplicidade. Não vos lembreis das coisas passadas. De que eu não devo me lembrar? É aquela pergunta que Eclesiastes fez. Então, no passado eu era mais feliz. Arrebentou. Acabou. A impressão que eu tenho, que eu penso, é como se agredisse o sacrifício de Jesus, que é exatamente o que dá uma nova história. Entristecer o coração de Deus, porque diz, comigo você é infeliz, mas quando vivia nas trevas era mais feliz. Então, não vos lembreis das coisas passadas. O que está dentro de você que te traz tantas lembranças do passado? Então, vamos lá. Agora vamos às coisas ruins. Lembra do Jefté? Eu tenho que lembrar. Porque ele só teve coisas ruins na vida. Junto da família, ele só teve coisas ruins. Vamos voltar lá. Juízes, lembra? Capítulo 11. Juízes, capítulo 11. O título é Jefté, livre os israelitas. Era então Jefté o gileadita, era da cidade de Gileade, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Então já entendemos, não é? O entendimento da época.
Gileade era uma cidade próspera. O pai do Jefté era dessa cidade. Então, era um homem de posses, financeiramente estruturado. Mas, no entanto, esse menino viveu a miséria. Ser filho de uma prostituta num tempo desse aqui, pelo amor de Deus, irmãos. E filho de judeu, misericórdia. Era a exclusão da sociedade de todos. Era considerado, irmãos, seria semelhante, abjeto, para não dizer lixo. Aí a família, a mulher do pai desse menino, ela o rejeitou. Porque os irmãos, ela teve filhos, eles cresceram, eles arrebentavam com esse menino. Ele seria o filho mais velho e, pela lei, seria respeitado. Caramba, eles arrebentavam com ele. Então, a palavra que o Espírito Santo colocou aqui, que foi a realidade que esse menino viveu, é que os irmãos o repeliram. Versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Ou seja, aqui você não tem direito a nada. Você pode imaginar esse menino para ele se alimentar e comer? Será que você pode imaginar? Talvez pedindo comida pela rua aos outros. Caramba, era uma família estruturada, tinha dinheiro. Gileade. Que pai foi esse? Que madrasta, que mãe foi essa? Ela se sentiu traída? Não foi só isso. Foram os irmãos, os piores. Eles atacavam o Jefté. Eu não entendo, irmãos, que prazer algumas pessoas têm de destruir outras pessoas. Eu não entendo que prazer algumas pessoas têm de atacar quando não tem nada a ver com aquela pessoa, com o ministério de ninguém. Que prazer essas pessoas têm? Vocês veem que tem gente que sai de uma igreja, vai para a internet atacar. Esquece o tempo que esteve e se alimentou? Esquece o que recebeu? Pelo amor de Deus. Família. A pessoa esquece que foi Deus que instituiu a família, que ninguém pede para nascer com fator RH. Se é A, se é B, se é isso, se é aquilo, não importa. Que ninguém pede para nascer na família tal, na família tal. Por quê? Se isso acontecer no meio do povo de Deus, então a cegueira é total, irmãos. Você tem irmãos, você falou com Deus, Deus, me dá irmãos bonzinhos, pelo amor que só tem o Senhor aí. Isso não existe, pô. Senhor, eu quero nascer numa família muito mansa. Senhor, eu quero nascer numa família que me ame. Tem que saber aproveitar as coisas boas, rejeitar as ruins. Só que sem Jesus é complicado discernir isso. Só que eles eram uma família judia. O cidadão extrapolou, meu irmão, teve caso com uma prostituta. O erro foi feio, foi grave. Mas os filhos, ele está vendo que os filhos estão atacando, achincalham, estão repelindo seu nojento, sua peste. Some daqui. No meu quarto você não vai dormir. Vai lá para o quintal. Tem cachorro que tem casa de luxo. Vocês sabiam que agora tem hotel 5 estrelas para cachorro? Eu vi um dia desse uma reportagem, fiquei espantada. Não perco tempo com essas coisas não, mas às vezes para fazer uma comparação tem que... Eu digo, misericórdia, Senhor, a gente tem que fazer umas pesquisas doidas aí. Mas hotel 5 estrelas para cachorro. Tem brinquedos, tem cama confortável, tem uma madeira. Pastor, a senhora conta? Não, tem uma lá em casa, já falei para vocês. Quando meu filho foi trabalhar no exterior, por causa das leis do tal país,
que eram muito rígidas, a princípio a cadelinha tinha que ficar em quarentena. Mesmo levando toda a documentação de vacina, tinha que ficar em quarentena, sob a custódia do governo. Depois, tem que pagar um imposto anual para ter cachorro. Só pode ter 2 em cada casa. Aí foi o povo pagar imposto para ter. Aí não teve jeito, né? Eu tive que adotar, né? Não tem tempo. E é assim. Vai para um lado e para o outro, já vai na janela do carro. Fazer o quê? Mas que tem cachorro, que tem vida de gente fina, tem. E tem gente que tem vida que não é de cachorro. Agora, o que eu trouxe domingo, a forma como eu senti, e hoje eu estou trazendo um pouquinho além, foi que ele precisou fugir. Ele não teve alternativa. Não teve. Ou seja, não suporto mais, senão vou acabar, né, metendo o braço, dando-lhe uma pernada, sei lá o quê. Não penso. Não creio que é isso, porque senão ele teria feito. Porque você não tem direito a nada, vai comer na rua. Ele foge. Tem casos, irmãos, que até para a pessoa esquecer e parar de perturbar, tem que esconder mesmo. Quem está nas mídias não pode. Mas tem gente que vou te contar. Eu não entendo como tem gente que tem esse prazer, irmãos, de querer ver o outro destruído. Isso é demônio. Isso é satânico. Tem gente que, se puder, levanta tropeço. Se puder, cria uma má fama. Se puder. E diz que é de Jesus, eu não estou falando gente do mundo, não. Por que Jesus falou? Amai a vossos inimigos. Está falando com o seu povo. Bendizei os que vos maldizem. Ou seja, alguém está falando mal de você, fala bem. Ou seja, encerra isso aí. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu penso que é um dos maiores ensinamentos e um dos mais difíceis e duros. Quem consegue mesmo é vencedor. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É fácil? Não. Jefté não teve Jesus na cruz, no Calvário. Então ele foge. Aí o versículo 3. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos. Olha a família aí. Jefté fugiu. Olha só, pessoal. A fuga hoje é em Cristo. Ele é o esconderijo. Diga, Jesus é o meu esconderijo. Ou seja, você sabe quem você é. Você confia no amor de Deus e habita no esconderijo do Altíssimo. Então deixa falar. Se você não falar contra, não havendo lenha, o fogo se apaga. Está na palavra. Repete comigo. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Vamos de novo? Não havendo lenha, o fogo se apaga. Mas você sabe que o diabo tem os mensageiros dele, não sabe? Volta e meia tem alguém. E sabe o que falaram de você assim, assim? Sabe o que falaram da senhora assim, assim? Aí você diz assim, olha, é melhor não falar, porque vai aumentar minha carga de oração. Vocês conhecem as 3 peneiras de Sócrates? Já falei aqui há um tempo, muito tempo. Sócrates era um filósofo grego que era muito procurado para conselhos.
e de uma sabedoria muito forte. Um amigo de Sócrates ficava sentadinho numa praça, num lugar, e as pessoas iam ter com ele para se aconselhar. Sócrates, e ele, fala, meu amigo, ele disse, um amigo meu me contou uma coisa, e eu quero que tu saibas. Aí o Sócrates virou-se e falou assim, o que tu vais me contar é verdade? Tu tens consciência de que é verdade? Não. Ele me falou que ele ouviu. Falou, então, não digas nada. Já vazou a primeira peneira. Ou seja, desceu direto. Não tem valor. Já escorreu. Não, Sócrates, mas eu acho bom. Tu és um filósofo, conselheiro. Deixa eu contar. O que tu vais me contar vai me ajudar? Vai me ajudar? Vai me edificar? Eu penso que não. Então não digas. Mas eu já vazou. Segunda. Aí veio a terceira. Sócrates, eu preciso te falar. Tenho que te contar isso. Olha o espírito da fofoca. Olha a fofoca. Soube através de. Não vai edificar. E disse, aí o Sócrates virou para ele e disse assim, escuta, o que tu vais me contar a respeito desse tal fulano, teu amigo, o amigo do teu amigo, tu gostarias que falasse de ti? O que você vai me contar dele, você gostaria que falassem de você? Ele disse, não, claro que não. Então por que vais me contar? Já vazou a terceira. Sabe o que eu achei interessante? Dentre tudo, isso aqui é profundo, irmãos. Isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo. Uma coisa que me chama a atenção é que o Jefté estava na rua, andando com vadios, vai no versículo 4. 3, de novo. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Não é interessante? Porque a gente sabe que o ser humano é produto do meio. Naquele miolo, se não vigiar, vai engolir. Mas ele não se deixou engolir, ele andava. Olha só, ele andava, os levianos andavam com ele. Não é que ele andava com eles iam atrás dele. Não é interessante isso? E ele não os repeliu. Isso é interessante. E ele cultivou os valores dele dentro de si, dentro. Por que eu te digo isso? Porque quando os anciãos foram procurá-lo para que ele combatesse, liderasse o combate, a guerra contra os amonitas, que eram bárbaros, ele se vale do poder de Deus. E ele diz então no versículo 9, olha só, de novo, né? Porque vimos no domingo. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? Em quem ele está confiando para entrar nessa guerra? No Senhor Deus. Então ele guardou isso dentro dele, irmãos. Ele nunca perdeu a fé e o foco de que só Deus pode dar vitórias, sejam quantos forem ou quais forem os inimigos. Você sabe que quem vive para atrapalhar a vida dos outros acaba se dando mal? Em Provérbios tem uma palavra que, se eu for apontar tudo, fica muito longo, mas vocês conhecem. Vocês fazem estudo bíblico, vocês conhecem. Aquele que abrir uma cova, nela cairá. A pessoa se arrebenta. Por que fica perseguindo os outros, irmãos? Você vê essa coisa de garotada nas escolas, achincalhando o bullying.
Você vê família, seu narigudo, você não sei o quê, que você... Para que isso? Seu burro, para que isso? Para que isso? E pessoas de Deus, irmão. Alguém começa a vencer, lá vai o outro derrotado, vai ver, tá fazendo falcatrua. Impressionante. Quem está por trás? A inveja. Caramba, você vê os valores de Jefté são incríveis. O pouquinho que ele aprendeu do judaísmo, que ele cresceu o pai, está aqui, irmãos. Está aqui. Ele diz, o Senhor, se o Senhor me der entregar os inimigos nas minhas mãos, eu serei por cabeça. Irmãos, quem foi procurá-lo foram os anciãos. O que significa isso? Aqueles que têm a sabedoria, maturidade, experiência, foram até ele. Por quê? Eu entendo que ele focou coisas que o ajudassem, como vou ter que me aprender a me defender na rua. Criou táticas de guerra, meu irmão. Literalmente, sem fazer mal para ninguém. Ou seja, se Deus é comigo, então eu vou vencer, eu não vou perder. Eu não vou tombar. É isso, irmãos, que falta em muitos cristãos. Às vezes o inimigo não é o amonita, às vezes é a doença. Às vezes é a ameaça do desemprego. E tem cristão, irmãos, que não se vale do socorro de Deus, que não se firma na palavra para dizer, venha o que vier, Jesus é maior. O meu socorro vem do Senhor, meu socorro vem do céu. E então tem gente que está com Jesus, irmãos, e não consegue avançar porque só fica pensando nas coisas passadas. Então alguns dizem, naquele tempo eu tinha isso, naquele tempo. E outros dizem, estou conseguindo nada. Estou cansado de orar. Depende da oração que tem sido feita, que está sendo feita. Tem cristãos, irmãos, que nem aprendem que há diversas formas de orações. E para pedir uma coisa, ficam ali numa batida, sem ter a fé para receber aquela coisa. Ainda não cresceram na fé para alcançar aquilo que Deus garante. E aí? Então é de parar e dizer, Senhor, me mostra onde eu estou errando. Aí sabe o que o Senhor Deus vai dizer? Eu vou te mostrar em Eclesiastes 5. Vai comigo, Eclesiastes 5. Versículo 2. Quem vai comigo? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas, aí fica, Deus, você não me atende, Deus, estou cansado de orar, aí fica blá, 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 poxa, eu oro há tanto tempo, poxa, não sei o quê, que eu já fiz isso, que eu sou isso, eu sou dizimista, eu participo, eu. Parar com isso, irmãos. Está cansado de pedir e não recebeu? Sabe esperar. De repente não se preparou para receber o que está buscando. Tem moça que quer casar, não aprendeu nem a ser mansa. Se o chefe falar um pouquinho duro, vira a mesa, pede demissão. E quem é o marido? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí Jesus vai dizer, você ainda não aprendeu as coisas básicas da vida? As coisas mínimas do céu? Porque Deus não vai dar qualquer coisa. Ele diz que o seu povo são príncipes e princesas. E para uma princesa ele vai dar um lobo? Ele vai dar um príncipe para ser maltratado? Ou vai dar uma princesa para um lobo? E ele maltratar a esposa? Tem homem que é rude, que só misericórdia. Que entra anos, sai ano e não aprende. Não aprende.
Depois o diabo entra, destrói o casamento, aí vem para a igreja. Culto da família. Era só ter se corrigido lá atrás, quando ouviu. Porque o Espírito Santo fala, diga, o Espírito Santo fala. Diga, o Senhor fala. Escuta uma que eu conto de vez em quando, que me deixou... Eu tive que me segurar quando eu ouvi. O casal estava às turras. A moça já era de Jesus e veio para a nossa igreja pelo entendimento da palavra. E o marido ainda não era de Jesus. Mas foi um noivado, segundo ela, bom. Construir uma casa. Ele disse que ela não deveria trabalhar porque queria que ela criasse os filhos. Ainda não tinham filhos. Aí ela começou a se queixar de maus tratos, ele maltratando, falando com grosseria. Só pensava em trabalho, só pensava em trabalho. Aí tá. Pediu. Eu sempre digo, irmãos, quando a gente tem 100 ovelhas, carrega no colo. Depois de 1000 não tem condição não, meu irmão. Aí pediu que se eu conversava com ele. Eu falei, ó, é melhor vocês se aconselharem com um casal que tem estrutura, que é para conselheiros e tal. Não, por favor, por favor. Final de um culto, vem ela com o marido. Eu virei para ele simplesmente falei, amigo, a sua esposa chora e diz que o senhor maltrata. E eu disse, quando foi a última vez que o senhor deu uma florzinha para ela? Quer saber a resposta? Alguns já sabem, né? Já contei. Quer saber a resposta? Eu vou dar isca para peixe morto? A minha vontade... Depois eu refleti, esfriei um pouco. Aí, outra vontade. A minha vontade foi dizer, eu só passo a noite no mar, pescando, sua esposa chorando lá, esperando o senhor do lado dela no leito. Segurei. Falei nada. Falei, ó, encerramos o assunto. O senhor já deixou bem claro o valor que a sua mulher tem para o senhor. Peixe morto. Nível baixo. Ele rebaixou o casamento dele à morte. O Espírito Santo não está usando Eclesiastes aqui para dizer para de orar. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para de ficar murmurando, de ficar reclamando, de ficar falando as mesmas coisas que Deus não atende, que Deus não atendeu, que Deus não atendeu. Porque muitas vezes as respostas de Deus não vêm porque não houve uma preparação para aquilo que se está buscando. Depende muito do que se está buscando e da estrutura que já se criou em Cristo. Um certo jovem saiu de um seminário e disse, fez uma oração a Deus. Eu falei com Deus, Deus, eu quero ser um pastor de um ministério grande. Eu só aceito de 100 mil membros para cima. Eu falei, eu dentro de mim falei, e bebeu o juízo. Quando bebe, vai para o ralo. Falei, caramba, não tem noção do valor de uma alma. Eu estava na Clarimon de Melo e a nossa igreja era recém-inaugurada no Encantado. Igreja recém-inaugurada. Pastora desconhecida. Fui eu evangelizar de porta em porta. Chega uma senhora, quarta, 7 horas da manhã, olhou. Não tem ninguém? Eu falei, como não tem ninguém? Ela disse, eu estou vendo, né? Não vai ter culto, não tem ninguém. Eu falei, vem cá, você não é ninguém. Eu não sou ninguém. Aí abri a Bíblia. Falei, você é de Jesus? Sou. Falei, lê aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3 de vós reunidos em meu nome, aí estou eu no vosso meio. Falei, a senhora veio para o culto? Eu vim. A senhora vai fazer um culto para mim? Falei, não, a Jesus. Para ele. Eu vou cultuá-lo, a senhora vai junto. Vamos cultuar? Feche os olhos e vamos louvar. Ou vamos. Mas agora senta e vamos conversar. Qual é o seu problema? Já lhe dou a palavra. O culto está aí.
No mês seguinte, ela já trouxe mais uma pessoa. Já não veio sozinha. Porque as pessoas têm isso, irmãos, de menosprezar o ser humano e a si mesmo. É por isso que muitas vezes o cristão não alcança o que ele precisa de Deus. Porque não dá valor ao que tem valor. Porque não reconhece a grandeza do amor de Deus. Porque não se prepara para as coisas novas e fica preso ao passado e às coisas velhas. Os anjos enviados por Deus, o Senhor Deus ouviu a oração de Abraão, ordenou a anjos que fossem a Sodoma tirar Ló, sobrinho de Abraão, criado como filho, e a toda a sua família, toda. O anjo teve que arrastá-los pelas mãos, porque eles não queriam sair de Sodoma. Tem gente que tem dificuldade de sair do mundo. Ah, meus amigos, os amigos não querem nada com Jesus. Vão engoli-lo, vão levá-lo para as trevas de novo, mas está lá preso ao passado. E aí o anjo, quando passou o portão da cidade, o anjo virou-se para eles e disse: não olhem para trás, não olhem para trás, não olhem para trás. O que o anjo falou? Não olhe para trás. A mulher do Ló olhou. O que aconteceu com ela? Alguém aguenta comer 100 gramas de arroz com 500 gramas de sal? 500 gramas de sal? Alguém aguenta? 100 gramas se diz que é a medida base. Você aguenta comer 100 gramas de arroz com 500 gramas de sal? Ela virou uma estátua de sal. Acabou. Porque olhou. Vai comigo de novo, Isaías 43, 19 agora. 19. Quem vai comigo? Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto. Quando o cristão decide, irmãos, sepultar o seu passado. Olha, a gente tem que aprender, não importa a idade, tá, irmãos? Às vezes nós somos tão atacados, que a gente fica remoendo e chateado com aquilo. E isso atrasa a nossa vida. Atrasa e impede o plano de Deus. Vamos lá. Você orou um tempo por quem te perseguiu? Já não sente mais de orar? Então pode parar de orar, já está lá no altar de Deus. Abençoe e dá graça. Você já cansou de orar pelo que você está buscando e não conseguiu até agora? Cansou? Não tem vontade de orar mais? Vai parar de orar? Meu irmão, ora para adorar, ora para louvar, ora por outras pessoas, ora para agradecer, mas tenha comunhão com o Espírito de Deus. Louve. Por quê? Porque certamente Deus preparou, estava esperando você parar de olhar para trás. Aí a bênção chega. Agora nós vamos a um sim de Deus. Provérbios 4. Provérbios, capítulo 4. Versículo 7. Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Quem lê comigo? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim. Peraí. Aqui tem um? Sim. Então diga comigo, sim. Vocês sabem, o não e o sim lá em casa é bem marcado. Eu tenho um netinho de 3 anos de idade, que ele é muito interessante. Ô pastor, cada um é um e tem as suas peculiaridades. Ele é muito engraçado. 3 aninhos. Ele imita o pai em tudo. Então ele é muito objetivo. Se você perguntar a ele, você gosta de ser assim? Se ele gosta, ele não demora a responder. Sabe o que ele diz? Sim. Mas fala um sim tão enfático que não tem como você continuar perguntando. Você gosta de ser assim? Sim. Você quer isso assim? Não. Para convencê-lo, 3 anos.
Então ele tem um sim e um não muito forte. Você imagina um sim de Deus. Vai comigo? Versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis. Às vezes o cristão até sabe, irmão, mas não atenta. Deus diz, sim. Você já tem recebido a sabedoria, sim. Mas vai mais. Adquire, sim. Adquire mais, sim. Busque mais, sim. Cresça mais, sim. Deixe o passado para trás, sim. Então, eu cheguei aqui e disse para vocês o seguinte: temos de aprender a respeitar e ter como lei imperativa para nós cada não do Senhor Deus nas Escrituras. E levar a termo a sério o sim. Sim. Deus está dizendo, você já tem sabedoria, todo o povo de Deus não quer ir para o inferno, lógico, serve a Jesus. Ele diz, sim, adquire sabedoria. Nunca devemos achar que estamos prontos. Quando Jesus falou com Pedro, com os discípulos, que o diabo estava cirandando eles, que os estava cirandando, querendo atacar. Jesus disse, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou seja, passar na peneira. Mas eu roguei por ti, para que a fé não desfaleça. E tu, quando te converteste, Pedro estava com Jesus há anos, há tempos, e ainda não era convertido. Olha bem. Sabe o que o Pedro falou, não sabe? Estou pronto. Pedro era muito engraçado, ele era precipitado demais. Ele não tinha, ele só amadureceu depois que ele viu Jesus na cruz. Quando ele se arrependeu profundamente, ele começou. E aí veio o Pentecostes, ele foi batizado no Espírito Santo. Aí o Pedro se tornou grande apóstolo que escreveu 2 epístolas para as igrejas. E é bom atentar às epístolas de Pedro. Porque o Pedro diz uma coisa, irmãos, que muito cristão não quer ouvir, não quis aprender. Vai comigo em 1 Pedro, capítulo 1, na primeira carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vai comigo, versículo 13. Quem vai comigo? Vai comigo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esperar como? Diga na palavra. Ou seja, se você tem uma palavra para esperar a sua bênção, fique com ela até o fim. Cansou de orar? Comece a agradecer. É algo que vai te prejudicar, Deus viu lá na frente, você não vai receber. Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Essa oração poucos cristãos fazem. Então Deus diz, espera. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, fortalece teu coração. Seja um adorador. Saiba que Deus tem o melhor para você. Ele disse, não lembra as coisas passadas, eu faço uma coisa nova. Amém, povo de Deus? Diga graças a Deus. Valeu, Jesus.